Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai investigar uma palavra bem específica lá de Gálatas 5.20, feitiçaria. A ideia é olhar para os estudos bíblicos que analisam o termo grego original, sabe? Farmakeia. E como ele aparece principalmente em Gálatas e também no Apocalipse. O nosso objetivo aqui é ir um pouco além daquela noção superficial de magia, né? Tentar desvendar o que essas fontes dizem sobre o significado mais profundo de farmaqueia e as conexões espirituais que o termo pode ter e como isso talvez se relacione com dependência, com sistemas de controle que a gente vê por aí. Ok, vamos mergulhar nisso então. Para começar, a palavra em si, farmaqueia, vem do grego código G5331. E olha só, é a raiz de farmácia, fármaco, bem direto, né? A definição básica nos dicionários inclui uso ou administração de drogas, envenenamento, mas também feitiçaria, artes mágicas. E é interessante que as fontes frequentemente associam isso com idolatria. Exato. E o que é fascinante que o material explora bem é essa dualidade, sabe? Farmaqueia originalmente se refere à manipulação de substâncias, tipo ervas, coisas da natureza. O mesmo conhecimento que pode gerar uma cura também pode ser usado para envenenar, para controlar, para prejudicar. Tudo depende muito da intenção por trás, né? E de quem está manipulando. Uhum. A mesma raiz que dá o remédio pode dar o veneno. É essa ambiguidade que está no cerne da palavra, segundo essa leitura. Pois é, e a análise que a gente está vendo aqui faz uma crítica bem pertinente nesse ponto. Ela aponta como certas práticas, ou até mesmo avanços científicos, quando são movidos mais pelo, sei lá, amor ao dinheiro ou busca por reconhecimento. Pela glória humana, né? Isso, pela glória humana. Podem acabar gerando dependência. É curioso como mencionam contraindicações que levam a mais consumo, ou ciclos viciosos. E na visão apresentada, isso desvia a confiança que deveria estar, digamos, em Deus, numa providência divina, para soluções que são puramente humanas, as tais obras das mãos humanas. Uhum. Sim, e se a gente conecta isso com um quadro maior que as fontes desenham, a raiz espiritual disso tudo é colocada lá na queda, no Jardim do Éden. A interpretação é que ali aconteceu uma rejeição da dependência de Deus em troca do quê? Do conhecimento do bem e do mal, que seria, no fundo, uma busca por autossuficiência, por autonomia total. Então, nessa perspectiva, qualquer tentativa humana de gerar vida, ou cura, ou solução que não esteja alinhada com essa dependência divina, acaba vindo misturada com morte, com prejuízo, de alguma forma. E aqui a coisa fica realmente interessante quando a gente olha como o Apocalipse é interpretado nessas fontes em relação à farmaqueia. Por exemplo, Apocalipse 9:21 é dito que mesmo debaixo de juízos severos, a humanidade ali descrita não se arrepende das suas farmaqueias. E aqui farmaqueia é entendida não só como magia literal, mas como essa confiança excessiva em soluções humanas, sejam fármacos, tecnologias, ideologias, o que for. Exatamente. A confiança no sistema humano em vez do divino. Uhum. E tem mais, né? Em Apocalipse 18:23, o texto fala da Babilônia, aquele sistema global simbólico, e diz que ela enganou todas as nações com sua farmaqueia. O material que a gente consultou destaca um ponto forte ali: a lista de mercadorias da Babilônia. Ah, sim, aquela lista enorme. Isso. E ela termina de um jeito chocante: corpos e almas de seres humanos. Isso sugere que essa farmaqueia, esse engano, vai além do material. É um comércio que aprisiona a própria essência das pessoas. É muito forte isso. E a análise não para só na prática, né? Ela vai para o praticante também. Apocalipse 21:8 menciona o farmaqueios, que seria aquele que prepara o uso a remédios mágicos, feiticeiro. A leitura que as fontes trazem sugere algo como o farmacêutico do engano, vamos dizer assim. E o destino descrito para ele no texto bíblico é bem sério, né? O Lago de Fogo. Liga diretamente quem pratica com essa forma de manipulação que é condenada. Então, resumindo, a mensagem central que esses estudos extraem, farmaqueia, nesse contexto bíblico aprofundado, parece ir muito além do caldeirão da bruxa, né?
é apresentada mais como um sistema de engano, sofisticado, às vezes sutil, baseado na autossuficiência, que acaba virando uma forma de idolatria. Ou seja, a troca da confiança na providência de Deus por soluções humanas que, no fim das contas, podem manipular, gerar dependência e levar a uma morte espiritual, digamos assim. Exato. Acho que o ponto-chave que emerge dessa análise toda é esse. A feitiçaria bíblica, a farmaqueia, não era só sobre fazer poção mágica, literalmente. Funciona mais como um grande alerta sobre qualquer sistema, seja ele químico, tecnológico, ideológico, até econômico, que promete autonomia, promete solução fácil, mas que, na verdade, por baixo dos panos, cria dependência e desvia a nossa confiança daquilo que as fontes apontam como sendo essencialmente vital, como sendo divino. É um engano com muitas faces, né? Uhum, verdade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Uma provocação, inspirada nessa ênfase das fontes em rejeitar a autossuficiência e confiar no autor da vida, como Atos 3,15 chama Jesus. A pergunta que fica para nossa reflexão é: em quais sistemas ou soluções do nosso mundo atual a gente talvez esteja depositando uma confiança que talvez pertença a Deus? Uma confiança desmedida. E quais seriam as possíveis consequências disso para nossa integridade, para nossa alma, usando o termo daquela passagem de Apocalipse? Fica aí a pergunta para a gente pensar.